Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. Você pode assistir também a versão em vídeo, todo o nosso conteúdo fica disponível tanto no formato em áudio quanto no formato em vídeo. Para acessar o vídeo você vai lá no nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube, para conferir esse conteúdo no formato em vídeo. Claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. E hoje a gente dá continuidade à série especial sobre estratégia no digital. É o nosso terceiro episódio falando sobre conceitos, sobre pontos importantes, sobre pontos fundamentais na hora em que você vai elaborar uma estratégia dentro de ambientes digitais. E hoje a gente vai falar sobre o problema da invisibilidade. No primeiro episódio a gente falou sobre a importância dos fluxos de dados e fluxos de pessoas. No segundo episódio, Talk to Biz número 240, nós falamos sobre alcance no digital, os mitos e sobre como obter maior alcance na abordagem digital. E hoje a gente fala sobre o problema da invisibilidade. O porquê da invisibilidade? Na verdade, estar invisível é um desafio, um problema para qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de contexto, não necessariamente apenas no digital. O problema é que os ambientes digitais, eles passam a impressão de uma visibilidade muito fácil, de uma visibilidade pré-determinada, uma visibilidade pré-concebida ali, onde você, estando presente naquele determinado canal ou naquela determinada plataforma, você fatalmente estará visível para o mundo. Muitas vezes essa é a ideia que é vendida por ali, aliás, uma ideia, um mito da internet, desde os seus primórdios, né? Agora você está na internet, logo todos, em qualquer lugar do planeta, podem acessar aquele teu conteúdo, ou aquele teu perfil, aquele teu site, enfim, aquele material ali ou aquele serviço que você está disponibilizando. O que pode ser uma verdade por uma perspectiva teórica, então a partir do momento que eu tenho algum tipo de presença no digital, eu estou acessível, eu estou ao alcance e potencialmente estou visível para pessoas em qualquer lugar do mundo, desde que elas tenham acesso ali, um dispositivo e conectividade para acessar e que elas cheguem ao meu endereço, que elas cheguem àquele endereço de IP ali, ou aquele aplicativo, enfim, aquele ecossistema digital em que o meu perfil, ou o meu conteúdo, ou o meu serviço, enfim, aquilo ali está disponibilizado. E aí você tem, na verdade, da perspectiva teórica, algo que é possível, mas que na prática, numa perspectiva real, praticamente nunca acontece. E pelo contrário, os ambientes digitais cada vez mais se consolidam como os ambientes onde é mais provável em que você fique totalmente invisível. Então, embora exista um mito da visibilidade garantida, na verdade o que a gente percebe é que é muito mais fácil que você esteja totalmente invisível quando você está num ambiente digital do que em qualquer outro tipo de ambiente. E por que isso acontece? Pela própria configuração e pela própria dinâmica do digital, num primeiro plano, mas também pela ação das empresas que detêm essas plataformas, porque aí elas vão agir, claro, de acordo com seus próprios interesses e, portanto, elas vão dificultar, em muitos casos, que o teu perfil, que o teu negócio, que o teu conteúdo estejam mais visíveis, justamente porque elas querem que você pague por aquilo ali. Então isso nos remete também àquele papo sobre abordagens orgânicas e abordagens inorgânicas no digital. Recapitulando, que a gente já falou isso em diversos outros episódios, mas quando eu falo de uma abordagem orgânica, é uma abordagem que ganha maior alcance sem eu precisar pagar.
Então, na verdade, seria aquele famoso boca a boca, que no digital, durante um tempo, o pessoal costumava classificar como um conteúdo que viraliza. Porque mais e mais pessoas falam sobre ele, mais e mais pessoas compartilham aquele conteúdo ou compartilham aquele hiperlink, elas vão mandando umas para as outras e aquilo ali ganha maior escopo, ganha maior alcance, sem que a empresa, sem que a marca ou sem que aquele criador de conteúdo especificamente precise impulsionar. Portanto, aí você tem uma abordagem orgânica, porque esse fluxo vai ganhar alcance naturalmente ou com o empurrãozinho de outras pessoas de uma forma espontânea, sem que ninguém precise pagar outra alguém por isso. Quando você fala de abordagens inorgânicas, é justamente o contrário. Olha, eu tenho um determinado site aqui, eu tenho uma determinada landing page, eu tenho um determinado conteúdo e eu vou impulsionar, eu vou pagar para que esse alcance aumente. Portanto, quando eu estou fazendo publicidade, seja na mídia eletrônica, offline, ou seja no digital, eu estou sempre impulsionando para ampliar o alcance daquela mensagem num menor espaço de tempo. Pense na publicidade digital dentro de uma rede social. O camarada cria um perfil ali em determinada rede, ele começa a criar conteúdo para aquilo ali. E ele pode esperar que a coisa aconteça de forma orgânica. Portanto, ele vai ter que conquistar ali, chamar a atenção das pessoas e ir conquistando a atenção dessas pessoas para que elas fiquem ali naquele perfil, passem a acompanhar o conteúdo que ele está produzindo e com o tempo façam recomendações positivas para outras pessoas que também vão acompanhar aquele conteúdo. Ou então que elas vão compartilhar um conteúdo muito legal que esse camarada fez e assim esse conteúdo ganha maior alcance também de uma forma espontânea. Uma abordagem orgânica. Ora, essa abordagem orgânica, ela tem o que de desvantagem? Primeiro, que você depende dos outros. Segundo, que isso leva tempo. Pode não acontecer, e na maioria das vezes não acontece, no ritmo ou na janela de oportunidade ali que você estava esperando. Portanto, essa abordagem orgânica, ela é uma abordagem complementar, ela é importante dentro da estratégia digital como um todo, mas na maioria das vezes as marcas vão fazer combinações entre abordagens orgânicas, onde eu estou contando ali com a espontaneidade do público, com a espontaneidade de outros stakeholders no digital, e as abordagens inorgânicas, onde eu vou impulsionar para que aquilo ali de uma hora para outra ganhe maior alcance e chegue a impactar um número cada vez maior de pessoas. Bruno, você já falou sobre isso em outros episódios, por que você está voltando a esse assunto aqui? Ora, é muito simples, porque na verdade, quanto mais a web evolui para ecossistemas, plataformas cada vez mais fechadas, que vão querer deter o fluxo, tema do nosso primeiro episódio dessa série, vão querer deter o fluxo de pessoas e o fluxo de dados ali dentro da sua própria plataforma, evitando que o usuário saia de uma plataforma e vá para outra, porque o camarada quer deter o fluxo, porque ele sabe que se ele deter o fluxo, ele mantém o dinheiro circulando ali dentro do ecossistema digital dele, ele também não vai querer que algumas coisas aconteçam de uma forma tão espontânea assim, dentro daquela plataforma específica. E aí, você começa a ter a ação, né? Hoje, talvez um termo que esteja caindo em desuso para dar a vez a um outro termo que está mais na moda, está mais em evidência, mas quando você pensava nos famosos algoritmos, né? E aí tá, o algoritmo de tal rede social não vai permitir o algoritmo de tal rede social se perceber que você está tentando vender alguma coisa, ele fatalmente reduz o alcance. Ao longo do tempo, desde a ascensão da web social, a web 2.0, lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, até hoje, todas as mecânicas que favoreciam esse compartilhamento mais espontâneo e esse fluxo mais natural de dados de pessoas, de conteúdo, enfim, de hiperlinks, ele foi sendo cada vez mais podado e moldado para que, as pessoas não saiam de uma plataforma e vão espontaneamente para outra. Então as plataformas tentam reter ali dentro delas o máximo de pessoas possível. E isso, obviamente, gera novos algoritmos que vão favorecer determinadas atitudes e desfavorecer muito outras atitudes ou outro tipo de abordagem ou outro tipo de conteúdo que se faça dentro daquela plataforma específica. Mas também, por uma questão comercial, esses algoritmos vão percebendo que
aquele usuário ali tem um interesse que vai além do interesse social por si só, de conhecer novas pessoas ou de manter contato com as pessoas do seu círculo, da sua família, do seu trabalho, ele vai entender que, olha, esse camarada aqui tem uma postura que me parece estar tendo uma atitude um pouco mais comercial. Portanto, eu vou reduzir drasticamente ou reduzir por completo o seu alcance orgânico. Para quê? Para forçar que ele gaste dinheiro impulsionando o seu conteúdo, ou impulsionando seus anúncios, impulsionando seus serviços, impulsionando qualquer coisa que ele ache que ele possa vender ou que ele possa usar para depois encadear uma venda ou começar um processo ali num funil de vendas e por aí vai. Ou seja, desde o início da internet e da web social, mais precisamente, se naquele início era mais fácil e mais provável que alguns conteúdos ganhassem envergadura e ganhassem alcance de uma forma orgânica, hoje é cada vez mais difícil que isso aconteça. Bruno, mas então não acontece mais de algo ganhar escala por uma perspectiva unicamente orgânica? Até acontece, quando algum assunto ali está muito em evidência, está na crista da onda e realmente aquilo ganha maior visibilidade. E é verdade também que cada plataforma trabalha seus algoritmos e trabalha esse impulsionamento e esse alcance do conteúdo de uma determinada maneira. Portanto, algumas vão privilegiar um determinado tipo de informação, um determinado tipo de abordagem, um determinado tipo de conteúdo, outras vão priorizar outros formatos, umas vão, por exemplo, priorizar vídeos mais curtos, outras vão priorizar o conteúdo mais denso. Quer dizer, você vai ter para cada plataforma ali um determinado tipo de mecânica e um determinado tipo, vamos dizer assim, de orientação para como o algoritmo vai tratar determinados conteúdos. Vejam que há poucas semanas atrás eu gravei um episódio sobre TikTok com o nosso querido amigo José Telmo, um abraço aí pro Telmo, e uma das coisas que muito se fala em relação ao TikTok é o senso de descoberta de novos conteúdos. Então, de certa maneira, ali você tem uma plataforma que consegue privilegiar mais esse senso de descoberta para novos conteúdos, que tenham, é claro, características ali que eles percebam, que o algoritmo perceba que aquilo tem um potencial de ganhar mais musculatura e ganhar escala do que outras. Mas em linhas gerais, a gente pode dizer que essas plataformas todas, elas vão se fechar em relação a conteúdos que tenham uma perspectiva comercial. Na prática, isso quer dizer que as abordagens orgânicas, elas vão ser abordagens muito mais de sustentação dentro de uma estratégia digital como um todo. Então eu preciso ter conteúdo, eu preciso trabalhar relacionamento, eu preciso trabalhar a gestão de comunidades, eu preciso trabalhar o gerenciamento de tópicos, o issue management, eu preciso trabalhar tudo isso, mas eu preciso também impulsionar, eu preciso fazer ações que deem alcance e garantam uma maior escala num menor espaço de tempo para aquela ação ali que eu estou desenvolvendo para uma marca, para uma loja virtual, para um lançamento, etc. Mas essas ações de natureza orgânica, elas dão sustentação, elas servem ali como uma base segura para onde todo o restante da estratégia vai estar montada, mas elas sozinhas não são mais capazes de garantir que você tenha um resultado muito rápido, um resultado mais escalável num curto espaço de tempo. Quando acontece, ou é porque você de repente pegou um nicho muito específico e ali não tinha nada, as pessoas estavam sedentas por informação e você foi o primeiro a chegar e aquilo ali de repente explodiu, mas também está ficando cada vez mais difícil, né? Qual nicho hoje que ainda não foi atendido com conteúdo na web? É difícil, né? Tem conteúdo para basicamente tudo, tem e-commerce para basicamente tudo, tem serviços digitais e aplicativos para basicamente tudo, então vai ficando cada vez mais difícil também você encontrar algo que ninguém mais encontrou. E além do mais, você tem muita gente produzindo coisas e disputando a atenção, então você tem uma hiperprodução de conteúdo, uma hiperprodução de estímulos que fazem com que seja impossível acompanhar tudo. E aí, certamente vocês já ouviram esse termo também, a gente já deve ter falado por aqui em outros episódios, sobre a chamada economia da atenção.
Cada vez mais a disputa é pela atenção das pessoas. E quanto mais a gente está em ambientes conectados, mais a gente é assediado, mais a gente é incomodado ou tem a nossa atenção chamada ou captada por estímulos dos mais variados, porque é o tempo todo alguém tentando chamar a sua atenção. Então vejam como esse cenário se tornou muito mais complexo, né? Por um lado, você tem as plataformas que não tem mais interesse, assim, um interesse tão grande de que seus algoritmos impulsionem conteúdos ou links ou perfis de uma forma muito orgânica, exceto quando é algo que está realmente fazendo muito sucesso ali e ela sabe que vai colher mais frutos se impulsionar aquele cara ali, mas no geral eles vão tirar esse alcance e eles vêm tirando esse alcance ao longo do tempo. Eu lembro de uma reunião que eu fiz quando eu trabalhava como liderança ainda de uma startup no ramo editorial, e fiz uma reunião com uma empresa de marketing digital e o cara me falou com toda clareza: olha, tem que botar dinheiro porque cada vez mais as plataformas estão tirando esse alcance que antes seria um alcance mais orgânico. Portanto, você tem isso, essa disputa entre as plataformas para manter fluxo e também para impulsionar o seu próprio modelo de negócio, que é baseado em impulsionamento, ou seja, baseado em ações inorgânicas, a publicidade impulsionada. Por outro lado, você tem um excesso de conteúdo, uma hiperprodução de conteúdo, de perfis, de tudo. Você não tem mais quase nenhum nicho sem estar abastecido. Com essa hiperprodução de conteúdo, as pessoas não têm a menor possibilidade de consumir ou acompanhar tudo. Portanto, é natural que elas fiquem cada vez mais restritas a uma determinada bolha ali, um determinado ecossistema de conteúdo e de informação. E fica mais complicado também para elas saírem disso. E com essa disputa acirradíssima por atenção, aí é que as abordagens inorgânicas, no caso, as abordagens ligadas ao alcance ali, de uma forma espontânea, elas perdem ainda mais efetividade. Aí você vai pensar assim: Bruno, mas em qualquer ambiente, em qualquer contexto comercial, isso também não aconteceria? Mais ou menos. Quando eu falo que ficar invisível no ambiente digital é muito mais provável e muito mais fácil, embora que na teoria você esteja ao alcance do planeta inteiro, mas é porque ali as pessoas de fato não têm por que chegar até você, exceto se você tiver uma estratégia de captação. Então, o custo de aquisição de clientes no contexto digital, ele tende a ser muito maior do que em outros contextos. Assim, o que é o custo de aquisição dos clientes? Seria uma conta muito básica. Tudo que você gasta em estratégias de captação ao longo do mês é dividido pelo quantitativo de novos clientes que você conseguiu atrair naquele período. Se você pensar isso num ambiente tradicional, pensa que você tem uma loja física. Por pior que seja o cenário daquela loja, vamos dizer assim, ela está numa rua de pouco movimento, ela está numa região um pouco mais afastada do centro, um pouco mais isolada, mas por pior que seja, eu vou ter fluxo de pessoas ali e eu vou ter pessoas que vão estar vendo aquela loja, e você vai poder fazer estratégias de captação ali da tua porta para fora e chamar minimamente para que você tenha alguma visibilidade e para que você tenha pessoas conhecendo aquele teu espaço, e essas pessoas podem levar essa mensagem adiante. Então o que eu tô querendo dizer é que, por pior que seja o cenário no ambiente tradicional, no ambiente offline, você sempre tem algum nível de exposição ou algum nível de visibilidade, a menos que você próprio resolva se esconder. Então você camufla a loja, fecha tudo, né? Enfim, tira o banner, tira a logo da parede, enfim, você realmente trabalha ali de forma ativa para se tornar invisível. No digital é o contrário. Você já nasce invisível por definição. Você fala assim: montei uma loja virtual, ou entrei no marketplace, ou montei um perfil. Você está invisível por definição. Você vai precisar ter uma série de ações, e aí você vai combinar, e como eu disse, ações orgânicas com ações inorgânicas, mas lembrando que as ações orgânicas tendem a ser muito mais de sustentação, e as inorgânicas, elas sim que vão dar alcance e visibilidade, e aí vão trazer fluxo de pessoas para você gerar leads, para você vender, enfim, fazer o que quiser. Mas
você vai precisar de ações porque a configuração padrão, o default ali é que você esteja invisível. E aí no digital não tem passagem, né? Eu falei isso possivelmente no episódio sobre fluxos. Não tem passagem das pessoas indo de um lugar para outro, não tem deslocamento. Ou seja, ninguém vai te ver mesmo. Tinha uma pesquisa antiga eu acho que era da ABCom, mas eles devem refazer isso todo mês, todo ano. E eu duvido que hoje o cenário seja muito diferente. Mas era algo mais ou menos assim, 95% dos e-commerces brasileiros passam um ano inteiro sem receber uma única visita. Você fala assim, nossa, mas como isso é possível? É porque você está falando na maioria das vezes, primeiro, né, de pequenos comércios eletrônicos. Então, pequenas lojas virtuais, aquele camarada que abriu uma lojinha pronta do servidor tal, uma lojinha pronta um perfil, um botão de compra ali numa determinada rede social. Esses caras não conseguem visita nenhuma, e aí, como eles não estão tendo nada, nem eles próprios passam a visitar a sua loja virtual. Por quê? Porque na realidade eles estão fora desses fluxos. E as plataformas não vão impulsionar. Mas ele pode montar um perfil. Sim, mas é o que todo mundo está fazendo, está super saturado. E também não impulsiona de uma forma orgânica. Agora pode acontecer de você começar a ter alguma visibilidade? Sim, mas para isso você vai ter que se esforçar bastante também na abordagem orgânica. Ou seja, muito conteúdo a ser produzido, muita coisa, ficar de olho nos modismos, aí, nos hypes, para surfar em todas as ondas. E aí talvez você consiga ter algum fluxo de clientes passando ali pela sua loja. Eu estou dando o exemplo da loja virtual, mas poderia ser qualquer link ali ou qualquer ambiente que você tenha construído para gerar negócios ou para gerar visibilidade para o teu negócio ou para a tua marca. Ou seja, isso quer dizer que embora você tenha o potencial de alcance muito grande no ambiente online, na prática é também um ambiente onde mais facilmente você fica ou você está o tempo todo invisível. Bruno, então como eu fujo dessa invisibilidade no digital? Você precisa de estratégia, né? Estratégia de presença, de disponibilidade, abordagens inorgânicas ali, trabalhando para trazer, para gerar fluxo de pessoas para o teu espaço ali digital, para o teu ecossistema digital. Ou seja, você vai precisar trabalhar ativamente. O custo de aquisição de clientes precisa ser considerado. Em alguns casos, esse custo de aquisição de cliente pode ser altíssimo, mais alto até do que a margem que você está projetando para sua venda. E isso é um ponto que quase ninguém presta atenção e por isso muita gente dá com os burros na água, porque o camarada monta um e-commerce e fala assim, não, vou vender isso aqui, que tem um bom fluxo de vendas. Aí você esquece que o que você está vendendo ali também vende na Shopee, na Shine, ou seja, você já tem uma margem reduzida, reduzidíssima. Aí você, para trazer pessoas, para fazer com que elas conheçam a tua loja e comprem, você é obrigado ainda a investir em captação. Então você está, na verdade, vendendo no negativo, porque você gasta para captar, essas pessoas vêm, você é obrigado a vender pelo preço mínimo possível, porque você tem uma concorrência feroz, tua margem já é baixíssima ou até inexistente e você ainda gasta só para trazer aquela pessoa para o teu ecossistema, sem nenhuma garantia de que ela vai comprar no teu ecossistema. Isso vai fazer com que o teu negócio se torne inviável e que boa parte dos negócios, principalmente pequenos e médios negócios no digital, se tornem também inviáveis. Aí você fala assim, Bruno, então, na verdade, esse cenário digital é muito mais complicado do que a gente imaginava. Normalmente, o senso comum trata o ambiente digital como um ambiente mega democrático e, né, aqui tudo é mais fácil, tudo é maravilhoso, todos os negócios prosperam. Não, na verdade é um ambiente que sim tem uma natureza mais democrática, com toda certeza, mas que aos pouquinhos está se dividindo em vários feudos, né? Por isso tem essa expressão também que é interessante do tecnofeudalismo, né? Porque você vai tendo esses ecossistemas cada vez mais murados, mais fechados, e o que está ali dentro para circular tem que obedecer e possivelmente pagar também, então obedecer as regras daquela plataforma e pagar também para que a coisa chegue a mais pessoas. Então, na verdade, do jeito que se anda promovendo estratégia no digital, de taca ali anúncio, taca ali conteúdo, mas sem nenhum pensamento analítico, sem nenhuma possibilidade de pensamento crítico sobre essas temáticas, aí realmente boa parte dos negócios não tem a menor chance de prosperar no digital. Por quê? Porque a primeira barreira
a ser vencida, que é essa barreira da invisibilidade, ela já é uma barreira difícil de ser superada se a pessoa não tiver o mínimo de pensamento analítico. E aí por isso que eu pego aí por aí vários casos, né? Tô investindo, gastei um dinheirão com uma agência, não deu em nada, gastei um dinheirão com um profissional aí que disse que ia fazer acontecer com a minha conta do Instagram, não deu em nada. Operadores de ferramentas, eu falei isso já em outro episódio, né? A gente criamos toda uma geração de operadores de ferramenta que não fazem a menor ideia do que estão fazendo, que não tem a capacidade mínima ali para fazer uma análise e para entender um pouquinho de alguns conceitos que são básicos aí para a estratégia digital que a gente está tratando aqui nessa série. Logo, se o camarada não consegue vencer essa primeira barreira, que é da invisibilidade, ele provavelmente não vai ter nenhuma chance de prosperar. Bruno, mas tem a empresa X que não fez nada no digital, não fez nenhuma ação de captação e tá bombando. Aí você vai ver a empresa X, uma é a Coca-Cola, outra é a Samsung, outra, sabe? Obviamente que para marcas, produtos e serviços que já estão consolidados, aí a coisa funciona de uma forma muito orgânica. Esse cara não precisa, ele não vai ficar invisível porque as pessoas, de uma forma proativa, vão procurar por ele. Agora, se você está falando de um novo negócio, ou de um lançamento, de um novo produto, de um novo serviço, aí a coisa muda de figura. Se você não tiver essa força por trás de uma marca já consolidada, se você não tiver nenhuma estratégia para garantir essa captação, essa aquisição de clientes no digital de uma forma muito saudável, muito competente, você vai permanecer invisível. Ou, se conseguir a tal da visibilidade, vai estar trabalhando com uma margem negativa, porque o que você está gastando para captar clientes não vai compensar quando ele eventualmente comprar com você. Então, na verdade, do ponto de vista financeiro, você começaria a torcer para ele não comprar de você, para não aumentar ainda mais seu prejuízo. O que é uma loucura, obviamente isso foi uma piada, não é para ninguém levar isso a sério. Mas na prática, do ponto de vista matemático, é o que aconteceria. Eu já gastei com esse cara aqui para ele chegar até o meu site. Se ele comprar comigo, meu prejuízo aumenta, porque a minha margem está no negativo. Então é melhor que ele só venha, visite e não compre. Talvez seja, né? Então é melhor você já pensar em um outro negócio para você, porque esse você já está vendo que não vai dar certo. Bom, mais um episódio aí da nossa série sobre estratégia digital. Nos vemos no próximo. Um abraço a todos. Até lá. Valeu.